Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo, e vamos bater um papinho aí hoje aí sobre a questão dos apegos, né? Então eu gostaria, né, de começar dizendo que existem tanto os apegos positivos quanto apegos negativos, né? Então, por exemplo, né, o apego a bons relacionamentos, né, aquelas pessoas que fazem bem para você, né, seria um apego positivo, né? Um outro apego positivo poderia ser o apego à questão da saúde e do bem-estar, né? Aquilo que faz você se sentir bem e que te dê mais saúde, né? Incluindo a sua alimentação, né? Então, tem também a questão do apego, né, ao aprendizado e à evolução, né? Que é basicamente aquilo que te possibilita evoluir enquanto consciência, né? Você tem também o apego, né, à gratidão, né? Ou aquilo que você é particularmente grato em sua vida, né? Você tem também a questão dos valores, o apego aos valores e o apego ao propósito de vida, né? Que é basicamente aquilo que você tem como valor, né? E aquilo que você pensa, né, que é o sentido da sua vida, né? Agora, vamos falar um pouco, né, sobre a questão dos apegos negativos, né? Então, por exemplo, um apego negativo seria justamente o apego ao passado, né? Ou seja, aquelas memórias que geralmente traz algum tipo de sofrimento, né, para você, né? Um segundo apego negativo seria o apego, né, aos relacionamentos tóxicos, né? São pessoas que você acha que elas te fazem mal de alguma forma, né? Um outro apego negativo poderia ser, por exemplo, uma identidade fixa, né? Aquilo que você pensa que você é, né? Com base em uma coisa que você costuma fazer. Por exemplo, uma pessoa se definir em termos de uma profissão ou algo que ela faz, né? E você tem também, né, a questão dos bens materiais, né, dos apegos negativos. O bem material seria uma forma de negativo, né? E ser excessivamente apegado, né, a esses bens materiais, né? Só gostaria de lembrar, né, que ninguém quando morre não leva nada pro lado de lá, né? Então isso não deveria ser um motivo de apego, né? E você tem também a questão do apego ao controle, né? Aquela mania da pessoa querer controlar tudo e todos os aspectos da própria vida, né? E às vezes até da vida do outro, né? E você pode ter uma combinação, né, de apegos que pode ser desastrosa, né, na vida de uma pessoa. Então, por exemplo, se você tivesse o apego, né, a um time de futebol e um desapego às leis e à ética, né? O possível resultado dessa combinação, né, pode ser desastroso, né? A pessoa pode se apegar tanto ao seu time que pode até agredir ou matar uma outra pessoa do time adversário, né? Isso existe registro até aqui no Brasil de torcidas que marcam, né, para brigar e se enfrentar, né? E às vezes até chega ao cúmulo de alguém matar alguém, né? Por um mero time, né, de futebol. E gostaria, né, de examinar, né, a questão do bullying, né, em relação à questão do apego, né? Então, eu diria que uma pessoa que dá, né, um apelido depreciativo, ou pelo menos que a pessoa veja, né, esse apelido como depreciativo, normalmente é uma pessoa que ela está com apego à imagem, né, que os outros fazem de você, né? E esse apego normalmente é fruto, né, da insegurança e da questão da falta de autoconhecimento, né? Então, como é que funciona isso, né? Funciona assim, né? Alguém me chama de algo, né? E se esse algo corresponde de alguma forma ao que eu sou, né? Qual que seria o problema, né? E pensando ao contrário agora, se alguém me chama de algo e esse algo não corresponde de alguma forma ao que sou, né? Qual que seria o problema, né? Então, gostaria, né, de relatar, né, contar um relato, né? O primeiro apelido que eu ganhei foi ainda na infância, né? Era ser chamado de leite, né? Por ser branco, né? E aquilo me incomodava, né? Porque basicamente eu era inseguro, né? Quanto à questão de ser branco, né? E não tem problema nenhum, né? Uma pessoa ser branco, né? Já o meu terceiro apelido, né? É um apelido depreciativo, né? Que foi pamonha, né? E nessa época eu nem me importei, né? Porque eu era uma pessoa tão foda intelectualmente, né? Que é, alguém que me chamava isso, basicamente, não me importava, achava irrelevante, né?
E eu era basicamente uma pessoa, um AS, né, no cálculo, né? Eu costumo até contar uma história, né? Que eu tive um professor, né, de física, e aí ele tacou lá um exercício cabeludo lá de física no quadro, né? Era um problema complexo. E aí, alguns segundos, eu fiz as contas e lasquei lá a resposta oralmente mesmo. Aí eu falei assim, dá tanto? E aí o professor disse, não acredito, você assistiu essa aula em outra sala. Aí eu tentei falar com ele, né, que não tinha assistido. E não só, eu fui o primeiro da sala, né, a resolver a questão, em tipo assim, questão de 3 segundos. E não só isso, como eu também resolvi de cabeça, né, o que ninguém mais na sala fez, né. E eu diria que, mudando um pouco de assunto agora também, né, existe aquela questão também, né, do apego ao materialismo, né. E isso normalmente causa, né, uma perspectiva errônea da pessoa perante a vida, né. E a ideia, né, de que a vida é única e que morreu, acabou, né, normalmente faz as pessoas se tornarem pessoas hedonistas, né, que são pessoas que buscam de forma desenfreada, né, o prazer, né. E nesse sentido, né, o professor Valdo Vieira, né, ele foi uma pessoa privilegiada, né, no sentido de ter conseguido o meio, né, de provar para outras pessoas que de fato existia algo mais na vida do que a matéria, né. Me recordo, né, de um caso, né, que ele conta, né, bastante interessante, que uma pessoa estava chateando bastante ele e ele conta, né, como ele teve uma projeção, né, e viu essa pessoa num motel, né, e aí ele conta exatamente o que aconteceu, né, dentro do quarto e de forma que só era possível saber disso na época, né, através de uma projeção, né. E nessa época não tinha negócio de celular, nada disso, né, de modo que mesmo que ele tivesse pagado, né, um detetive particular, na época ele não teria meios, né, de saber exatamente o que ocorreu, né, no encontro dessa pessoa, né. E a partir, né, dele revelar, né, essa projeção dele, a pessoa então ela conseguiu, né, fazer suas reformas íntimas e passou a compreender, né, que a vida vai além da matéria, né. E eu diria também, né, que pouca gente, incluindo aí boa parte, né, das pessoas do grupo da Conscienciologia, elas têm a capacidade, né, de conseguir provar para alguém a questão da multidimensionalidade, né. E a ideia básica da Conscienciologia também não é literalmente tentar, né, arrancar as pessoas do corpo na tora, né. E talvez até muitas pessoas se recusassem, né, a acreditar nas suas próprias percepções, né. E a ideia básica da Conscienciologia, ela parte de um princípio básico, né? A ideia de que ninguém precisa provar para você, né, que você está onde você está nesse momento, ouvindo essa vida, né? Se você está consciente, né, de uma realidade, eu diria que essa é a prova mais satisfatória, né, dessa própria realidade, né? Então ninguém precisa provar para você que você está onde você está nesse momento, né? Por que numa projeção, né, numa experiência fora do corpo, seria algo diferente, né? E eu gostaria, né, de abordar também, né, a questão de apegos, né, que meio que atrasam a nossa evolução, né, como consciências. Um desses apegos seria a questão do apego, né, à zona de conforto nesse sentido, né? E eu confesso que precisei sair, né, da minha zona de conforto para começar esse projeto, né? O projeto do Evolupapo. O segundo apego, né, seria justamente o apego, né, a uma autoimagem negativa, né? Seria justamente a pessoa aceitar um rótulo passivamente, seja ele qual for, né? Sem nem procurar superar, né, de alguma forma esse rótulo. E isso pode atrapalhar, né, nossa evolução enquanto consciência, né? Teria também a questão, né, do apego às crenças limitantes, né? Então, daí, né, que o Valdo Vieira ele recomenda, né, a postura do omni-questionamento, né? Omni significa total e seria o questionamento total, né? Que seria questionar-se, né, sobretudo até acerca das próprias crenças, né? E é a partir daí, né, que a pessoa se permite evoluir, né, ao questionar, né, essas suas próprias crenças, né? Você tem também a questão do apego, né, ao passadão, né? É muito comum, né, algum tipo de saudosismo, né, em relação a coisas, né, da nossa infância e juventude, né, que acabam meio que segurando a gente, né, num passado que não tem volta e termina, né, impedindo a gente, né, de curtir e desfrutar do presente, né. E também tem a questão, né, do apego às opiniões alheias, né.
Isso eu diria que tem potencial, né, de atrasar a sua evolução, né? Há vários especialistas, né, que são especialistas com um pedaço de papel, né? Só que pessoas que sabem muito pouco, né? E nesse sentido, o argumento de autoridade, né, costuma ter várias limitações, né, em decorrência disso. E um apego, né, uma identidade fixa, né, meio que pode também atrasar a sua evolução, né? E há várias pessoas, né, que acham que vão ser engenheiros ou médicos, né, pro resto da vida, né, por terem apego, né, a essa identidade, essa formação que a pessoa teve, né? E nem sempre isso vai ser uma verdade, né? Especialmente em épocas de inteligência artificial, que as profissões no momento estão ocorrendo grandes transformações, né? E às vezes, né, uma experiência, né, considerada traumática, ela pode ser traumática justamente por um apego a um ponto de vista específico, né? Então, a título de exemplo, né, para uma pessoa, né, que se vê como heterossexual, né, se um espírito passar a mão na bunda, né, na bunda dele, ou enfiar até o próprio dedo, né, no ânus, essa é uma das formas mais comuns, né, de tirar um médium, um sensitivo, o projetor consciente, né, do sério, né. Então, o espírito faz isso justamente para abaixar, né, a vibração do médium por meio, né, desse simples ato, né. E só quando a pessoa ela não se importa mais, né, é que essas experiências elas costumam cessar, né. E é quando a pessoa muda por dentro, né, e ela passa pela mesma situação, pode passar pela mesma situação depois, né, mas como ela mudou por dentro, o resultado que a pessoa tem, né, o resultado que a pessoa obtém é diferente, né. E isso vale não só para esse tipo de trauma, né, como quase qualquer tipo de experiência traumática, né, que uma pessoa pode ter. E gostaria de adicionar, né, que grande parte, né, das minhas experiências projetivas, né, elas poderiam ser enquadradas, né, como experiências similares a essa, né. E o fato de experimentar, né, uma ampla gama de situações, né, de perseguição, com esses temas, né, persecutórios, né, faz a pessoa, né, com o tempo, ela ir se tornando mais tranquila, né. Ela não vai ficando fora da calma por qualquer propósito, né. E eu diria que, às vezes, né, num primeiro momento, né, pode ser difícil mesmo segurar o rojão, né, porque são experiências que a pessoa precisa refletir, né, e para tentar processar, né, as lições que os espíritos estão tentando te passar, né, com essas experiências, né. Talvez em algum momento, né, a própria pessoa acha que não dá conta, né, dessas experiências, mas eu diria que se a pessoa se desse um pouco mais de tempo, né, e procurasse ajuda, né, isso pode ajudar ela de alguma forma a passar por essas experiências melhor, né. E é preciso também, né, que em alguma medida a pessoa consiga também encontrar, né, a fórmula da sua própria luz própria, né. E era isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal. Gostaria de finalizar, né, com a nossa clássica recomendação na arte, né. Gostaria de indicar o filme, né, do Doutor Estranho. E o filme conta com uma cena bastante interessante, né, de um doutor, né, formado em medicina, extremamente materialista, e ele encontra, né, tem essa cena que ele encontra uma grande mestre, né, e essa grande mestre usa a sua energia, né, para promover, né, a experiência fora do corpo do Doutor Estranho, né. E em seguida, né, ao voltar, ele próprio se recusa a aceitar, né, a explicação literal da sua experiência, né, achando que a mestra tinha lhe dado algum tipo de alucinógeno, né, o que não correspondia ao que tinha acontecido no filme, né. Então, pessoal, era isso aí que eu tinha para dizer hoje. Se você curtiu, dê o seu curtir. Se você quiser comentar aí embaixo, vamos bater um papinho. E se você quiser compartilhar para ajudar a gente, ótimo. Então, fui. Grande abraço. Tchau, tchau.